Imagine a escuridão total de uma cova subterrânea, com um eco distante de rugidos ferozes reverberando pelas paredes de pedra. A única luz vem da abertura acima, onde Daniel, um homem justo e fiel, é brutalmente empurrado para dentro desse poço. O som de suas sandálias raspando contra a rocha ecoa no silêncio antes que ele caia no chão, cercado por sombras que se movem lentamente. Leões, criaturas poderosas e implacáveis, começam a circular ao seu redor, seus olhos brilhando com uma fome insaciável. A respiração de Daniel se mantém constante, e sua expressão não revela medo, mas uma confiança serena e inabalável. O que você faria se estivesse prestes a ser jogado em uma cova cheia de leões famintos? Daniel enfrentou exatamente isso, mas com uma fé tão firme que ela mudou o curso da história. Hoje vamos mergulhar na incrível história de Daniel na Cova dos Leões, uma narrativa que não é apenas um conto de sobrevivência, mas um testemunho da força espiritual diante de desafios inimagináveis. Imagine estar na posição de Daniel, sabendo que foi condenado à morte por se recusar a trair sua fé, e ainda assim manter uma calma impressionante, confiando totalmente em Deus para salvá-lo. A atmosfera ao seu redor é carregada de tensão. O rei Dário, que foi manipulado pelos inimigos de Daniel para assinar o decreto mortal, passa a noite sem dormir, atormentado pela culpa e pela ansiedade. Enquanto isso, no fundo da cova, Daniel se ajoelha e ora, sua voz suave sendo abafada pelos ruídos dos leões que se aproximam. Ao redor do mundo, essa história é contada como um exemplo da fé que desafia até as situações mais desesperadoras. Há algo incrivelmente poderoso e universal na ideia de que, mesmo em meio ao perigo mortal, a fé pode ser uma âncora que nos sustenta. O suspense não reside apenas na questão de saber se Daniel sobreviverá à noite, mas em entender o que o sustenta, o que o mantém firme enquanto as horas se arrastam. Essa história não é apenas sobre um homem enfrentando leões, é sobre um homem enfrentando o destino com uma confiança inquebrantável em algo maior do que ele mesmo. Prepare-se para explorar não apenas o que aconteceu naquela cova, mas o significado profundo dessa experiência. Vamos investigar como a fé de Daniel moldou o curso da história, não só para ele, mas para todos que ouviram seu testemunho ao longo dos séculos. Estamos prestes a entrar em uma análise profunda, onde cada detalhe dessa narrativa revelará verdades espirituais que ainda ressoam hoje. Esta é uma história de coragem, resistência e, acima de tudo, uma fé que não vacila, mesmo diante da morte iminente. Para compreender a profundidade da história de Daniel na Cova dos Leões, é fundamental primeiro situá-la no contexto histórico da época. Daniel, um dos mais notáveis personagens do Antigo Testamento, viveu durante o cativeiro babilônico, um período em que os israelitas foram levados como prisioneiros de guerra para a Babilônia, após a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor em 586 a.C. Daniel, então ainda muito jovem, foi selecionado para servir na corte real devido à sua inteligência, sabedoria e beleza, conforme relatado nos primeiros capítulos do livro de Daniel. Durante esse período, Daniel se destacou por sua integridade e habilidade de interpretar sonhos e visões, dons que lhe foram concedidos por Deus. Sua interpretação do sonho de Nabucodonosor, que previa a ascensão e queda de grandes impérios, impressionou tanto o rei que Daniel foi promovido a uma posição de grande autoridade no reino. Com o tempo, ele continuou a servir lealmente não só a Nabucodonosor, mas também aos reis que se seguiram, incluindo Dário, o Medo, que governou Babilônia após a queda do Império Babilônico e o estabelecimento do Império Medo-Persa. Sob o reinado de Dário, Daniel alcançou uma posição ainda mais elevada. O rei o nomeou um dos 3 administradores principais sobre o vasto reino, responsáveis por supervisionar os sátrapas, governadores regionais, e garantir que os interesses do rei fossem protegidos. Daniel se destacou tanto que Dário planejou promovê-lo a uma posição superior, colocando-o acima de todos os outros administradores e sátrapas. Essa ascensão, porém, provocou inveja e ressentimento entre os outros líderes do reino. Incapazes de encontrar qualquer falha ou corrupção no caráter de Daniel, seus inimigos decidiram atacá-lo em relação à sua fé. Sabendo que Daniel era profundamente devoto a Deus e orava 3 vezes ao dia, os conspiradores bolaram um plano para incriminá-lo. Eles foram até o rei Dário e o convenceram a emitir um decreto que durante 30 dias proibisse qualquer pessoa no reino de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse a essa ordem seria lançado na Cova dos Leões. É importante entender o peso de um decreto assinado por um rei medo-persa. Segundo a lei dos medos e persas, uma vez que um decreto fosse assinado e selado pelo rei, ele não poderia ser revogado, nem mesmo pelo próprio rei.
Essa era uma maneira de garantir que as leis fossem inalteráveis e infalíveis, demonstrando a autoridade absoluta do governante. Dário, lisonjeado pela proposta e talvez sem perceber as verdadeiras intenções dos conspiradores, assinou o decreto. Para Daniel, essa nova lei representava um dilema sério, mas sua lealdade a Deus nunca foi questionada. Ele sabia muito bem das consequências de desobedecer ao decreto real, mas também sabia que sua fidelidade a Deus estava acima de qualquer decreto humano. Então, como de costume, Daniel foi até sua casa, onde as janelas de seu quarto estavam abertas na direção de Jerusalém, e ali, de joelhos, ele orou a Deus, dando-lhe graças e pedindo por sua ajuda sem tentar esconder suas ações. Os inimigos de Daniel estavam esperando exatamente isso. Eles o observaram enquanto ele orava e rapidamente foram ao rei para denunciar sua desobediência. Dário, ao ouvir isso, ficou profundamente angustiado. Ele gostava de Daniel e reconhecia sua integridade e lealdade, mas estava preso pelas leis que ele mesmo havia assinado. Durante todo o dia, Dário tentou encontrar uma maneira de salvar Daniel, mas como a lei dos medos e persas não podia ser alterada, ele foi forçado a ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes de Daniel ser jogado na cova, Dário expressou uma esperança quase desesperada, dizendo: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Daniel 6:16. Essas palavras revelam tanto a admiração de Dário pela fé de Daniel quanto o seu próprio desejo de que o Deus de Daniel fosse poderoso o suficiente para intervir. Assim, Daniel foi lançado na cova dos leões, uma sentença que para qualquer outro significaria a morte certa. A cova foi então selada com uma pedra, e o selo real foi posto sobre ela para garantir que ninguém interferisse. Durante aquela noite, o rei Dário não conseguiu dormir. Ele jejuou e recusou qualquer entretenimento, atormentado pela ideia de que Daniel, um homem justo e fiel, pudesse estar sendo devorado pelos leões devido a uma conspiração maligna. Essa parte da história ilustra não apenas a coragem e a fé inabalável de Daniel, mas também a luta interna de Dário, que se viu em uma posição de impotência, presa às leis imutáveis de seu reino. Daniel, por sua vez, não resistiu, não protestou. Ele simplesmente confiou em Deus, aceitando seu destino com uma serenidade que só pode ser explicada por uma fé profunda e inabalável. No início da manhã seguinte, Dário correu até a cova dos leões, cheio de ansiedade e esperança. Com uma voz trêmula, ele chamou por Daniel. "Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode livrar-te dos leões." Daniel 6:20. A resposta que ele recebeu mudou o curso da história, não apenas para Daniel, mas para todo o reino. Essa narrativa, rica em detalhes históricos e espirituais, não é apenas uma lição de coragem individual, mas também uma demonstração poderosa de como a fé pode prevalecer em meio a situações mais desesperadoras, e como até mesmo um rei pagão pode reconhecer a mão de Deus nas ações de seus servos. Daniel, através de sua fidelidade, não apenas sobreviveu à cova dos leões, mas também influenciou o coração de Dário e, por extensão, todo o império. Quando pensamos na cova dos leões, é fácil imaginar um lugar de pura escuridão e desespero, um poço profundo e sombrio onde a morte parece ser a única certeza. Ao ser lançado ali, Daniel, um homem de fé inabalável, estava cercado por um perigo iminente. Os leões, animais poderosos e famintos, eram o símbolo máximo de ameaça e destruição. A tensão era palpável não apenas para Daniel, mas também para todos que esperavam por sua inevitável sentença. Cada rugido reverberava nas paredes de pedra, cada movimento dos leões era acompanhado por um silêncio pesado, quebrado apenas pela respiração controlada de Daniel, que mesmo em meio a tal perigo manteve sua calma e sua confiança absoluta em Deus. Imagine a cena. Daniel, ao cair na cova, não tenta lutar ou escapar. Ele não grita por socorro, não se desespera. Em vez disso, ele se ajoelha, como sempre fez, e ora. Sua oração não é de desespero, mas de confiança, uma entrega total a Deus. Ele conhece o poder dos leões, mas também conhece o poder de Deus, que é muito maior. Essa confiança é o que sustenta Daniel enquanto os leões, curiosos e famintos, se aproximam. A tensão é quase insuportável, mas Daniel, em sua serenidade, não demonstra medo. Ele não vacila, não titubeia. Sua fé é firme, como uma rocha, inabalável mesmo diante da morte certa. Essa cena é um dos momentos mais poderosos do Antigo Testamento, onde a fé e a confiança em Deus são testadas ao extremo. Daniel não sabe o que vai acontecer. Ele não tem garantia de que será salvo, mas ele acredita no poder de Deus e na sua justiça.
Sua oração é uma demonstração clara de que, para Daniel, a fé não é uma simples crença, mas uma realidade vivida, algo que define suas ações e sua existência. Ele ora com a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus está com ele. Essa é a essência da fé de Daniel, uma confiança completa e inquestionável no plano divino, mesmo quando esse plano é obscuro e aterrorizante para a mente humana. Comparar a atitude de Daniel com outros exemplos de fé em situações adversas na Bíblia nos dá uma perspectiva mais ampla sobre o que significa confiar em Deus em meio ao perigo. Pense em Abraão, que foi chamado a sacrificar seu filho Isaque, o filho da promessa, em um ato que desafia toda a lógica e emoção humana. Assim como Daniel, Abraão seguiu em frente, guiado por sua fé, confiando que Deus proveria uma solução, mesmo quando tudo parecia perdido. No último momento, Deus interveio poupando Isaque e recompensando a fé de Abraão. Outro exemplo é o dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enfrentaram a fornalha ardente por se recusarem a adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. Diante da ameaça de serem queimados vivos, eles responderam ao rei com uma declaração de fé que ecoa a confiança de Daniel. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, 17 e 18. Assim como Daniel, eles aceitaram seu destino sem hesitar, confiando plenamente no poder e na soberania de Deus. E como Daniel, eles foram milagrosamente salvos, saindo da fornalha sem sequer o cheiro de fogo em suas roupas. E há também a figura de Ester, que em um momento de grande perigo, arriscou sua vida ao se aproximar do rei Xerxes sem ser convocada. Uma ação que poderia ter resultado em sua morte imediata. Ester disse, se perecer, pereci. Ester 4:16, demonstrando sua disposição de sacrificar-se para salvar seu povo. Sua fé e coragem foram recompensadas, e ela foi instrumental na salvação dos judeus da Pérsia. Esses exemplos, como o de Daniel, ilustram um padrão claro. A verdadeira fé não é medida pela ausência de medo ou dúvida, mas pela ação em face desses desafios. Cada um desses personagens bíblicos enfrentou situações em que a morte parecia inevitável, e cada um deles escolheu confiar em Deus, independentemente do resultado. Essa confiança é o que os une, mostrando que a fé bíblica é, acima de tudo, uma entrega total à vontade de Deus, uma aceitação de que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Voltando à cova dos leões, a confiança de Daniel não apenas o sustentou, mas também resultou em uma intervenção divina poderosa. De acordo com o relato bíblico, Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, protegendo Daniel durante toda a noite. Quando o rei Dário, angustiado, foi até a cova na manhã seguinte, chamou por Daniel, temendo o pior. Mas, para seu espanto e alívio, Daniel respondeu, explicando que Deus o havia protegido porque ele era inocente diante de Deus e do rei. A história de Daniel é, portanto, mais do que um conto de coragem individual. É uma poderosa demonstração do que pode acontecer quando uma pessoa confia plenamente em Deus, mesmo em face da morte. Daniel não apenas sobreviveu à cova dos leões, mas sua fé se tornou um testemunho vivo para o rei Dário e para todo o reino. Após o milagre, Dário emitiu um decreto que exaltava o Deus de Daniel, reconhecendo-o como Deus vivo, cujos reinos jamais serão destruídos. Em resumo, a história de Daniel na cova dos leões é um testemunho atemporal da força da fé. Daniel, como Abraão, os 3 jovens hebreus e Ester, demonstra que a verdadeira fé em Deus não depende das circunstâncias. Em vez disso, ela se manifesta mais poderosamente em momentos de extrema adversidade, quando tudo parece perdido. A fé de Daniel não apenas salvou sua vida, mas também transformou corações e mudou o curso da história. E assim, através do exemplo de Daniel, somos desafiados a perguntar: como podemos viver com uma fé tão inabalável em nossas próprias vidas, confiando em Deus em todas as situações, não importa o quão desesperadoras possam parecer? Imagine a cova dos leões como um lugar envolto em escuridão absoluta, onde a única coisa que se pode ouvir são os rugidos ameaçadores dos leões ecoando nas paredes de pedra. Esse ambiente, já de si aterrorizante, torna-se ainda mais ameaçador pela presença de Daniel, um homem que, apesar de estar à beira de uma morte certa, mantém uma calma inabalável. Ele está cercado por predadores famintos, criaturas poderosas cujos olhos brilham na penumbra, refletindo a fome e o instinto mortal. Daniel, no entanto, não se desespera. Ele sabe que está em uma situação onde qualquer outro estaria perdido, mas sua confiança em Deus é inabalável.
Cada respiração que ele toma é uma oração silenciosa, uma expressão de sua fé profunda e inquestionável. No meio dessa cena, algo extraordinário acontece. Sem qualquer aviso prévio, uma presença celestial desce sobre a cova. Deus, em resposta à fé inabalável de Daniel, envia um anjo para intervir. A chegada do anjo não é silenciosa, ela traz consigo uma luz que corta a escuridão, uma luz que parece emanar diretamente do poder de Deus. Os leões que até então estavam prontos para atacar, sentem essa presença e recuam instantaneamente. Suas bocas, que estavam prestes a fechar-se sobre Daniel, são agora como que seladas por uma força invisível. Eles não conseguem mais fazer mal a Daniel, não por qualquer incapacidade física, mas porque foram subjugados pela vontade de Deus. A figura do anjo é mais do que uma simples manifestação divina, é um símbolo poderoso da proteção de Deus. O anjo, sem necessidade de palavras ou gestos grandiosos, transforma completamente a dinâmica da cova. O que era um lugar de morte certa se torna um refúgio seguro, um local onde o poder de Deus é palpável. Este ato por si só, já é um milagre de proporções imensas, mas seu significado vai além da simples sobrevivência de Daniel. Ele é uma demonstração clara de que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais desesperadores, e que sua proteção transcende qualquer perigo terreno. Este momento não é apenas uma cena de resgate, é uma declaração da supremacia de Deus sobre todas as forças que possam ameaçar seus fiéis. Os leões, que simbolizam a violência e o poder bruto, são reduzidos à impotência diante da vontade divina. O anjo, em sua luz radiante, representa a vitória do bem sobre o mal, do divino sobre o terrenal. E Daniel, no meio disso tudo, torna-se o testemunho vivo de que a fé em Deus pode realmente mover montanhas, ou, neste caso, calar as bocas dos leões. A cena na cova não apenas salvou a vida de Daniel, mas também funcionou como um sinal inequívoco da justiça de Deus. Daniel foi lançado ali por causa de sua lealdade a Deus, uma lealdade que o levou a desobedecer uma lei injusta. Ao enviar um anjo para protegê-lo, Deus reafirma que ele não permitirá que a injustiça prevaleça sobre aqueles que o servem com sinceridade e fé. Este ato não só reafirma a santidade e a justiça de Deus, mas também serve como um poderoso lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle. Enquanto isso, fora da cova, o rei Dário está em tormento. Ele passou a noite em jejum, incapaz de dormir ou de ser consolado, atormentado pela ideia de que havia condenado à morte um homem justo e fiel. No entanto, no fundo, ele nutre uma esperança que talvez o Deus de Daniel seja realmente poderoso o suficiente para salvar seu servo. Quando a manhã finalmente chega, Dário corre até a cova, com o coração apertado pela ansiedade e pelo remorso. Ele chama por Daniel, a voz trêmula com a mistura de medo e esperança. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode livrar-te dos leões. A resposta que ele ouve muda tudo. Daniel, sem um arranhão, responde que Deus enviou seu anjo e fechou as bocas dos leões. Para Dário, essa revelação é ao mesmo tempo um alívio e uma epifania. O que ele testemunha não é apenas a sobrevivência de um homem, é a prova tangível do poder de um Deus vivo, um Deus que não apenas ouve as orações de seus servos, mas que age de maneira concreta para salvá-los. Este evento transforma completamente a visão de Dário sobre o Deus de Daniel. Até aquele momento ele provavelmente via o Deus de Daniel como um entre muitos, uma divindade regional que não tinha o mesmo poder ou importância que os deuses babilônicos ou persas. Mas agora, após testemunhar o milagre, Dário reconhece que o Deus de Daniel é diferente, ele é real, ele é poderoso, e ele é justo. Este reconhecimento é tão profundo que Dário não pode ignorá-lo. Como rei, ele tem o poder de influenciar não apenas sua corte, mas todo o império. E é exatamente isso que ele faz. Dário emite um novo decreto, desta vez proclamando que todos em seu reino devem temer e reverenciar o Deus de Daniel. Ele declara: ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Este decreto não é apenas uma formalidade, é uma declaração pública do poder de Deus, um reconhecimento de que o Deus de Daniel é digno de ser reverenciado por todos. A transformação em Dário é um testemunho do impacto que a intervenção divina pode ter não apenas sobre aqueles que acreditam, mas também sobre aqueles que observam. O milagre na cova dos leões não foi apenas para salvar Daniel, foi também para mudar corações, para mostrar ao império inteiro que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, cujos atos não podem ser ignorados. Dário, ao reconhecer isso, usa sua autoridade para espalhar essa verdade por todo o reino,
garantindo que o poder de Deus seja conhecido e respeitado. O milagre de Daniel na cova dos leões serve, assim, como um poderoso lembrete da proteção divina e do poder da fé. Ele mostra que Deus não está distante ou desinteressado, mas que ele se envolve diretamente na vida daqueles que o servem. A intervenção divina na vida de Daniel teve consequências que foram muito além de sua própria sobrevivência. Ela mudou a percepção de um rei e impactou todo um império. A história de Daniel na cova dos leões nos oferece lições fundamentais sobre a importância da fé, coragem e lealdade a Deus. Daniel, enfrentando uma ameaça de morte certa, demonstrou uma fé que não vacilou, uma coragem que não se abateu diante do perigo e uma lealdade inabalável a Deus. Ele sabia que continuar orando a Deus, desafiando o decreto real, significava ser jogado na cova dos leões. Mesmo assim, Daniel não hesitou. Ele manteve sua rotina de oração, demonstrando que sua fé estava acima de qualquer temor humano. A coragem de Daniel é evidente não apenas na sua disposição de enfrentar a cova dos leões, mas na forma como ele se manteve firme em suas convicções, sem se esconder ou tentar evitar as consequências de sua fé. Ele não buscou refúgio na diplomacia ou na negociação, em vez disso, confiou plenamente que Deus estava no controle de sua vida, independentemente do que pudesse acontecer. Essa coragem, nascida da fé, é uma das maiores lições que sua história nos ensina. A lealdade de Daniel a Deus também é um aspecto crucial da narrativa. Desde jovem, Daniel foi fiel às suas crenças, mesmo vivendo em uma cultura que não compartilhava sua fé. Ele nunca comprometeu seus princípios, mesmo quando isso significava enfrentar a morte. Sua lealdade a Deus era total, sem reservas, e isso é um exemplo poderoso de como devemos viver nossa própria fé. Ao longo dos séculos, a história de Daniel tem sido uma fonte de inspiração para pessoas enfrentando momentos de crise. Em tempos de perseguição, muitos se espelharam em Daniel para encontrar força para manter sua fé, mesmo quando isso poderia levar à morte. Sua história tem sido usada em sermões, escritos devocionais e em outros contextos religiosos para encorajar os crentes a permanecerem fiéis a Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Nos dias de hoje, a história de Daniel continua a ser relevante. Em um mundo onde a fé é frequentemente desafiada, onde as pressões sociais, culturais e políticas muitas vezes nos encorajam a comprometer nossas crenças, a história de Daniel nos lembra da importância de permanecer firmes. Ela nos desafia a manter nossa lealdade a Deus, mesmo quando isso nos coloca em conflito com as normas e expectativas da sociedade. Daniel nos mostra que, independentemente das consequências, a fé em Deus é sempre a prioridade. Além disso, a coragem de Daniel é um exemplo para aqueles que enfrentam desafios pessoais e momentos de crise. Todos nós, em algum momento, somos chamados a enfrentar nossas covas dos leões, sejam elas problemas de saúde, dificuldades financeiras ou crises emocionais. A história de Daniel nos oferece um modelo de como enfrentar esses desafios com fé e coragem, confiando que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. A história de Daniel também ressoa em contextos onde a justiça e a liberdade religiosa estão em jogo. Daniel é um exemplo de como podemos nos posicionar por aquilo que acreditamos, mesmo quando isso significa enfrentar oposição ou até mesmo perseguição. Sua história é um lembrete de que a fidelidade a Deus muitas vezes exige coragem, e que essa coragem pode ter um impacto duradouro, inspirando outros a fazerem o mesmo. Em tempos de incerteza e desafio, a narrativa de Daniel na cova dos leões nos oferece um exemplo atemporal de como a fé, a coragem e a lealdade a Deus podem nos sustentar. Mesmo sem desenvolvimento ou conclusão, a força dessas lições é clara. Daniel nos ensina que, independentemente do que enfrentamos, a fé em Deus é nossa âncora, a coragem nossa força e a lealdade nossa guia. Essas lições continuam a ser profundamente relevantes, oferecendo orientação e inspiração para todos aqueles que buscam viver suas vidas de acordo com os princípios da fé cristã. Neste vídeo exploramos a poderosa história de Daniel na cova dos leões, destacando a fé inabalável, a coragem extraordinária e a lealdade absoluta que ele demonstrou diante de uma adversidade extrema. Discutimos como, mesmo diante da ameaça iminente de morte, Daniel manteve sua fé firme em Deus, sem hesitação ou medo. Ele escolheu a oração e a devoção, mesmo sabendo que isso o levaria à cova dos leões, um lugar onde qualquer outro teria sucumbido ao desespero. Mas Daniel confiou plenamente em Deus, e essa fé foi recompensada de forma milagrosa, quando um anjo foi enviado para protegê-lo. Sua história é um testemunho eterno de que a verdadeira fé é imbatível, resistente a qualquer desafio que o mundo possa apresentar.
Agora, deixo para vocês uma reflexão importante. Se Daniel pôde enfrentar leões com fé, o que podemos nós enfrentar em nossas vidas diárias com a mesma confiança em Deus? Cada um de nós enfrenta desafios e dificuldades, sejam eles grandes ou pequenos. No entanto, a história de Daniel nos mostra que, com uma fé firme e inabalável, podemos superar qualquer obstáculo que surja em nosso caminho. Encorajo você a aplicar as lições de Daniel em sua própria vida. Permita que sua fé se torne sua âncora, fortalecendo sua coragem para enfrentar os desafios diários com confiança em Deus. Seja leal às suas crenças, mesmo quando for difícil ou impopular. Lembre-se de que, como Daniel, você não está sozinho, Deus está sempre presente, pronto para guiar e proteger aqueles que confiam nele. Que essa história inspire você a viver com a mesma fé e coragem que Daniel demonstrou, enfrentando seus próprios leões com confiança e determinação. Gostaria de agradecer sinceramente a todos vocês por assistirem a este vídeo e por acompanharem essa jornada pela história inspiradora de Daniel na Cova dos Leões. É sempre uma honra compartilhar essas narrativas bíblicas poderosas que não apenas nos tocam, mas também nos desafiam a refletir sobre nossas próprias vidas e fé. A história de Daniel nos mostra o que é possível quando confiamos plenamente em Deus, e espero que ela tenha tocado seu coração e fortalecido sua fé, assim como fez com a minha. Eu adoraria ouvir suas histórias de fé. Todos nós enfrentamos desafios únicos, e cada um tem uma jornada espiritual diferente. Compartilhe nos comentários como você tem mantido sua fé em tempos difíceis, ou como as lições de Daniel podem ter inspirado você a enfrentar seus próprios desafios. Suas histórias não apenas nos inspiram, mas também criam uma comunidade de apoio e encorajamento, onde todos podemos aprender uns com os outros e crescer juntos na fé. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando histórias bíblicas que edificam e inspiram, não se esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, você garante que não vai perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Além disso, ative as notificações clicando no sininho, para ser o primeiro a saber quando publicarmos novos conteúdos. Temos muito mais a compartilhar, e você não vai querer perder. E falando em próximos vídeos, aqui vai um pequeno teaser para você. No nosso próximo vídeo vamos mergulhar na incrível história de Esther, uma mulher de fé e coragem que arriscou tudo para salvar seu povo. Esther nos ensina sobre o poder da oração, da intercessão e da ação corajosa em tempos de crise. Prepare-se para explorar como essa rainha corajosa enfrentou uma ameaça mortal com graça e determinação, uma história que ressoa com poder e relevância até os dias de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada pelas histórias extraordinárias da Bíblia. Até lá!